Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre as cores, tá? Mas para a gente começar a falar sobre as cores, a gente precisa ver alguns filmes, algumas logomarcas também, que a gente vai falar sobre isso, que estão relacionadas às questões de cores, né? E para a gente começar, eu escolhi um filme para a gente estar trazendo algumas cenas. É um filme muito fantástico chamado Matrix, do final da década de 90. Acredito que todos já tenham visto, ou se ainda não viram, assistam o filme, é muito interessante, é muito bom, tanto de roteiro quanto de efeitos especiais. Na verdade, quando a gente for falar sobre cinema, a gente vai falar um pouco sobre Matrix. Aí vocês vão compreender que Matrix é um filme que ele muda tudo para o cinema. A gente vai conversar sobre isso, tá? Mas eu escolhi o filme para mostrar para vocês algumas cenas que vão ser importantes no nosso processo de compreensão sobre as cores, tá? Só que para o ensino médio a gente já vai falar um pouco mais sobre a sinestesia das cores, que é a relação que as cores têm, com os nossos sentimentos, tá? Então, sejam bem-vindos a essa aula e vamos que vamos. Não acredito no que estão fazendo. Neo, isso tem que ser feito. Tem mesmo? Não pode ser. Isso não pode ser só coincidência, não pode ser. Do que você está falando? O oráculo me disse que isso iria acontecer. Ela disse... Eu teria que fazer uma escolha. Que escolha? Essa cena aí do filme Matrix, vocês podem perceber que o fundo é azul, né? Então, pessoal, geralmente hoje tudo é feito através da tecnologia digital. Antigamente, até a década de 90, chegamos a entrar no século 21 ainda usando película. Película é aquela fina camada, onde rodavam os filmes, e aí tinha que ser feito um trabalho de iluminação, para a cena ficar na cor que o diretor queria, certo? Então, nesse caso dessa cena aqui de Matrix, vocês podem perceber que o fundo é azul, certo? Então, por que esse fundo é azul? Será que o diretor simplesmente disse, não, esse fundo tem que ser azul, a iluminação tem que ser azul? Claro que não, né, gente? Dá pra gente entender que as pessoas que estão observando o filme, elas também vão se sensibilizar com a questão das cores, tá, do filme, Então isso aí também é um trabalho artístico muito intenso. Então nesse caso aqui, do filme, existe toda uma atmosfera, dentro de uma nave espacial, e essa nave espacial parece ser fria, ela parece ser úmida por dentro, a própria cena é uma cena que está traduzindo, uma situação complicada para o Neo, e para os integrantes da nave, a Trinity. Então eles querem tentar, o Neo quer tentar, fazer com que quer tentar salvar o Morfeu sem que ele seja desconectado. Então uma cena mórbida dentro de uma nave, então esse fundo azul, ele passa um pouco dessa atmosfera, Então as cores frias, elas trazem essa atmosfera de morbidez, certo? Que a gente vai encontrar em várias cenas do filme. Most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Are you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Again. E aí nessa cena, galera, você pode perceber a mulher de vermelho, uma loura de vermelho, no meio de vários homens, de paletó, pessoas engravatadas aí,
passando pela rua, e de repente o Neo é chamado a atenção, né, pelo Morfeu, né, onde ele pede para olhar novamente para a mulher. Ou seja, o Neo já tinha sido chamado a atenção por essa mulher de vermelho, a loura de vermelho, do filme Matrix. Né? Por que será que ela chamou a atenção dele? Né? Bom, quando vocês forem assistir o filme, vocês vão perceber o porquê o Morfeu está chamando a atenção dele. Tá? Mas aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre a cor vermelha no filme, por exemplo. Né? Então, para a galera do ensino médio, o que a gente precisa compreender é a questão da sinestesia das cores. Né? A sinestesia das cores ela está ligada, né, aos sentimentos. Então foi um nome que foi dado pelos especialistas, onde as pessoas elas sentem as cores, elas sentem a vibração das cores de forma diferente. Né? E as cores são transmitidas para as pessoas nas imagens, né, fazendo com que elas também sintam, né, uma vibração no olhar, um sentimento diferente, né, de acordo com cada cor. Por exemplo, a cor vermelha, quando se fala de sinestesia das cores, ela está relacionada à paixão, ao amor, né, à sedução, ao erotismo. Né? Ela é uma cor forte, tá? Uma cor que transmite, né, paixão, transmite força, transmite um fogo. Né? É a cor do sangue, é a cor do amor. Né? Vocês vão ver nos filmes o coração geralmente de vermelho. Super cena. Então olha essa cena aí fantástica do filme, né? Que a Trinity ela cai com a moto explode, aí a gente vê. E essa cena ela vai continuar nesse tom de cor laranjado. Né? Então olha aí mais uma vez, né, o laranjado, que é uma cor também que nós consideramos de quente, tá? Fazendo parte aí da cena do filme Matrix. Né? No resto dessa cena vai ser todo nesse tom, laranjado e marrom. Né? Mas bem pouco marrom, porque o que vai predominar é a cor amarela e o laranjado. Né? Ou seja, é um momento onde é um momento tenso, né? Mas que ele está transmitindo ação, né? Está transmitindo movimento. Né? As pessoas estão agitadas, os guardas estão agitados, a Trinity está agitada, ela vai lutar com eles, né, para chegar onde ela quer. Tá? Então as cores quentes elas vão predominar em uma cena de ação, tá? Uma cena de movimento, ok? Independente de ser durante o dia ou durante a noite, vai predominar a cor laranja, a cor amarela e a cor vermelha. Então essas são as cores quentes presentes nessas cenas de ação, ok, pessoal? Essa também é uma cena do filme, uma cena do terceiro filme da franquia, foram 3, né? Inclusive vem o 4 aí, quem assistir, né, os 3 filmes da franquia, se eu não me engano em 2022 está chegando aí o 4º filme da franquia, né? Depois de 20 anos. Né? Então isso é fantástico. E mais uma cena aí que se utiliza, né, de uma cor forte. Né? A gente vê o vermelho, o laranjado, o amarelo, ok? Nessa cena aí do filme Matrix. Ok? Então, pessoal, basicamente sobre as cores, a sinestesia das cores, a gente pode falar dessa questão das cores quentes, das cores frias, tá? E que elas estão relacionadas aos nossos sentimentos, tá? Mesmo que inconsciente. Às vezes você vai no seu guarda-roupa, você pega um vestido vermelho, né? E talvez você esteja indo para um encontro, esteja apaixonada, né? Algumas pesquisas foram feitas sobre isso. A gente vai se aprofundar lá na frente um pouquinho sobre essa questão das cores e da sinestesia delas, do sentimento delas
o sentimento das pessoas de acordo com as cores que elas estão observando, tá? Esses foram estudos que foram feitos, né? E às vezes você não está no momento, num dia muito bom, e você acaba inconscientemente pegando no seu guarda-roupa uma camisa preta ou um vestido preto, né? A gente vê muitas pessoas usando preto, né? Dizem que essas pessoas são góticas, né? Então tem muitas situações fictícias, né? Que são faladas sobre as cores, né? Mas na verdade ela nos traduz um sentimento inconsciente, né? Que a gente acaba usando determinada cor, né? Para determinado momento da nossa vida, tá? E a gente às vezes nem consegue, né, compreender sobre isso. A gente nem sabe por que a gente está fazendo, tá? Porque a nossa mente ela está fazendo relações, né, dos nossos sentimentos com essas cores, né? E a gente acaba não percebendo isso, ok? E pessoal, sobre esse nosso assunto das cores, nós temos aí também a monocromia e a policromia, ok? Vou dar um exemplo, vamos sair um pouco do filme Matrix e a gente vem para o filme aqui Alice no País das Maravilhas, ok? Vocês vão perceber aí que nessa cena, tá? A princesa ela tem a cena todinha tem praticamente todos os tons de rosa, né? Ou seja, o rosa na verdade é uma cor secundária, é uma mistura do branco com o vermelho. Então, o rosa, na verdade, é quando o vermelho ele vai se misturando com o branco, fazendo um degradê, né? Vai sendo diluído como cor e vai se transformando numa cor mais clara, certo? Isso nas obras de arte a gente pode chamar de monocromia, tá? Professor, mas monocromia não é quando tem só uma cor? Sim, só que numa composição, por exemplo, como essa aí, se você observar, toda a composição todinha, ela não tem outras cores, ou seja, quase todos os tons dessa composição são do vermelho clareando para o rosa, né? É mais rosa, na verdade, que tem aí o branco, né? E tem um pouco de cinza ali, parece que é cinza, mas na verdade é esse rosa bem clarinho, tá? Então todos os tons praticamente dessa cena são tons de rosa, tá? Que é o vermelho, a monocromia do vermelho, né? Sendo diluída com o branco, né? Para chegar nesses tons mais claros, entendeu? Então, pessoal, quando você vê uma composição dessa, tá? Onde não existe outras cores, tá? Você vê só uma tonalidade que está sendo diluída ou com branco ou com preto para ficar ou ela está ficando mais clara ou ficando mais escuro, mas não tem outra cor, tá? Então, uma composição toda da cor vermelha, tá? Sendo diluída com a cor branca, tá? Chegando nessa monocromia fantástica da cena, tá? Onde até o rosto das mulheres, tá? Do homem lá atrás, a roupa delas, as flores aqui atrás, tá? Toda a composição numa composição de vermelho para rosa, tá? Ok? Isso é a monocromia. Então, quando você tem só uma cor. E agora, aí atrás a gente tem um quadro do artista moderno chamado Kandinsky, tá? Então, pessoal, vocês podem buscar aí também algumas obras do Kandinsky, tá? Que foi um artista do abstracionismo, entendeu? Então, a abstração, ela já não vai revelar nenhuma figura conhecida, tá? Pelos nossos olhos, tá? A abstração, a gente observa a obra abstrata e a gente acredita que existe um círculo, um quadrado, um retângulo, um carro, uma pessoa, a gente fica procurando, mas na verdade a obra abstrata ela transmite, o artista ele está transmitindo, tá, aqueles seus sentimentos, tá, aqueles seus
sentimentos aleatórios, né, no seu pensamento. E aí o que ele trabalha? Ele trabalha com, né, com as linhas, tá? Com círculos, com as cores, são as cores, as linhas, os círculos que demonstram o sentimento do artista naquele momento. Isso é arte moderna, tá? Então a monocromia ela pode ser vista nas obras do Kandinsky, tá ok? Então, desculpem, a policromia, né? Então, a policromia pode ser vista nas obras do Kandinsky, tá? Então, observa aí atrás que a gente tem uma mistura de várias cores, então já não é monocromia, não são vários tons da mesma cor, né? São várias cores, tá? Em uma composição. Então isso chama-se policromia, tá? Não vou esquecer a diferença da monocromia para a policromia, ok? Então esse quadro aqui atrás é uma policromia, tá? Que são uma mistura de várias cores, ok? E aí a gente também tem as cores no quadro, as cores quentes, né, que a gente falou aí, tá? E as cores frias, né? No caso aí na tela são as cores quentes. Claridade, calor, luminosidade. E aí nós temos um exemplo de cores frias, tá? Você pode observar aí no quadro. Essas cores dão impressão de frio, de sombra, de escuridão, de obscuridade, de preocupação quando se trata de sentimentos em relação às cores, tá? No caso, essas são as cores frias, ok? E aí a gente tem, né, um exemplo de monocromia aqui da cor laranjada, entendeu? Então você vê que o laranja ele vai se diluindo, tá? Até chegar, né, numa cor bem mais clara. Então isso é a monocromia. Ela vai mudar de tonalidade, mas não vai mudar a cor. E é claro, um exemplo de policromia, tá? Que a gente viu aí, né, agora há pouco, tá? Aí na tela um exemplo de policromia. Então é isso, pessoal. A gente viu as cores, viu a sinestesia das cores, tá? Que são a questão dos sentimentos, né? Viu no filme Matrix, tá? Viu a monocromia no filme da Alice no País das Maravilhas. Porque a gente falou da monocromia e da policromia e das cores frias e quentes relacionadas aos filmes. Porque o cinema vai usar muito a iluminação, né, para representar o sentimento, né, sobre aquela cena, tá? E para finalizar, a gente finalizou aí com as cores, a monocromia e a policromia, certo? Então eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco sobre o assunto das cores aí, que é um elemento visual que a gente vai ver mais lá na frente relacionado às questões da física, ok? E as questões, né, da semiótica também, tá? Então a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente. Na verdade essa aula ela fica o pessoal do fundamental e o pessoal do médio, tá? Grande abraço a todos, espero que tenham gostado. A gente se vê por aqui na próxima aula. Abraço a todos.